Boa tarde para todos, para todas. Eu sou a Cris Gouveia, sou embaixadora da paz e sou terapeuta transpessoal. Estamos aqui com mais um episódio desse podcast chamado The Alchemist, né? E a gente está no finzinho do ano e a gente vai falar sobre um assunto que eu amo, que tem tudo a ver com alquimia, que é sobre astrologia. E eu tô com uma convidada muito especial hoje, que é a Débora Desotti, uma grande amiga minha, que ela é advogada, terapeuta transpessoal, astróloga, enfim, ela fez a escola Gaia, que é bem conhecida aqui em São Paulo. Ela é de Bauru, né? E ela, desde criança, que ela se interessa por esse assunto da astrologia. E ela está focando agora principalmente na terapia. Ela vai falar mais um pouquinho sobre isso. E ela também estudou na Unipaz, em São Paulo. Então, seja bem-vinda, Débora. Agora você se apresenta um pouquinho. Uma honra estar aqui, Cris, para falar de um assunto que eu amo, que é a astrologia, e que eu tenho muito respeito por esse conhecimento. Porque a gente fala sobre astrologia achando que, na verdade, a gente vai falar sobre o futuro e como se tivesse tudo determinado. E não. O tempo inteiro a gente tem como escolher. Escolher o nosso destino, o nosso futuro. E eu falo que os astros, eles vão sinalizar. Sinalizar o que está no céu para a gente poder integrar aquilo na nossa personalidade. E na nossa vida diária, na né? nossa vida diária. Por isso que eu quis unir a astrologia com a terapia transpessoal. Justamente para trazer ferramentas. Pô, tá acontecendo isso no céu. Como que eu posso trazer isso para o meu dia a dia? E isso é alquimia, né? A alquimia é uma grande mistura de todas essas questões, né? Sim. Eu falo que a alquimia interior é quando você junta o corpo, mente e espírito, né? E é isso que a gente está fazendo aqui. Cada vez mais as pessoas estão tendo essa consciência, né? Graças a Deus. Mas Sim. continua. Por isso é uma honra estar aqui. Muita Obrigada. alegria mesmo com o convite e de participar desse projeto lindo. E eu vi seu mapa, né? Não tem como. Sim, ela já interpretou. No seu mapa tem essa sinalização para você comunicar. E comunicar com a alma. E então, compartilhando esse momento com você aqui com muita alma, com muita presença. Muita gratidão por esse momento. Principalmente para falar de 2023, né? Claro, claro. A gente está encerrando 2022. Para mim foi um ano maravilhoso. Eu tive algumas tristezas também. Mas, de uma maneira geral, eu tenho muita gratidão pelo ano de 2022. Como é que foi para você, Débora? Olha, 2022 voou, né? Foi um ano aí, aconteceu tudo muito rápido e de muito processo interno, de olhar muito para dentro, mas foi um ano maravilhoso. Foi um ano que, acho que foi um ano que tá dentro do que eu tinha planejado, sabe? Eu tô encerrando 2022, assim, fiz o que eu tinha que fazer. Eu não costumo planejar nada, mas foi um ano cheio de surpresas boas. Surpresas boas. E com as coisas acontecendo rápido, não muito é? Rápido, as muito conexões. Rápido. Sim. Ele foi regido por Mercúrio, então foi tudo muito rápido. Muitas conexões novas e que entram e saem. E a gente trazendo essa consciência também, né? Que ninguém faz nada sozinho. Poder do grupo, poder das conexões, o poder dos encontros. Eu acho que 2022 deixou isso, assim, pra mim, sabe? Pra mim foi o ano que eu mais viajei na vida, sabia? Movimento. Eu fiz muita viagem, muitos retiros, fui pra fora, fiz uma viagem que eu queria muito ter feito, eu conheci a Espanha em julho. Foi a realização de um sonho. Então, eu particularmente realizei muitos sonhos esse ano. Foi bem incrível mesmo. A proposta mesmo que era de 2022. E 2023 tá chegando aí. Qual que é é bem isso, respira assim. Então, eu espero que seja muito melhor, com certeza vai ser, né? Eu tô falando do respiro porque é regido pela lua, nossos sentimentos, nossas emoções, onde a gente tem um grande depositório, né, de emoções, porque a lua, ela traz as nossas emoções que estão aí, memórias, sentimentos dessa e até de outras vidas, tudo fica registrado na lua, Cris, e 2023 é regido pela lua. Então vai ser um ano intenso também. É intenso, por isso mas que quando você deu essa respirada, né? eu falei, isso, vamos respirando. Não, porque e qual que é a soma, né? Eu sempre vejo a astrologia ligada à numerologia. Não sei se tem muito a ver uma coisa com a outra, que eu gosto dos dois assuntos, eu acabo misturando. Mas assim,
2023 dá 2, 2, 4, 5, 6, 7, né? 7, 2, 2, é isso mesmo, né? 2, 2 e 3. Sim. Dá 7. 7 é o carro do tarô. Então é um ano de muito movimento para frente. Faz também. todo sentido. Os conhecimentos, né? Eu falo, todas as áreas do saber, elas se costuram. Porque, na verdade, não tem separação, né? É uma grande unicidade que conecta tudo. E aí você traz o 7, a carta do carro, com o que está acontecendo nesse ano, faz muito sentido. Porque se é um ano regido pela Lua, a gente tem que estar conectado com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Só que a gente inicia o primeiro semestre com Júpiter, que é um planeta, o maior planeta do sistema solar, ele é benéfico e ele tem a ver com impulso de vida. Ele está no primeiro signo do zodíaco, que é Áries. Então a gente inicia... É o meu signo. É o seu signo, você já está entendendo o seu convite para 2023, né? Tá. Todos os arianos, ou quem tem ascendente em Áries, Áries em evidência no mapa, é um ano que o Júpiter vai estar impulsionando essas pessoas. Mas de Áries não é Marte? É Marte, sim, Marte que rege. Mas, assim, a Lua, a gente tem que estar conectado com os nossos sentimentos. A Lua vai estar em Júpiter. Não é bem isso. Tá vendo? A gente tem que ter alguém que entenda, né? Porque... A Lua é o sentimento. Então, assim, a gente tem que estar alinhado com os nossos sentimentos. Esse é um ponto. E se a gente está alinhado com os nossos sentimentos, Júpiter dá um empurrãozinho e ele vai estar em Áries. Então, assim, não adianta você iniciar um projeto, iniciar uma coisa, aproveitar Júpiter, que é um planeta forte, se você não estiver alinhado com seus sentimentos, porque aí não vai pra frente. A intuição que eu tive agora... Entendeu o que eu tô querendo dizer? Vê se eu tô certa. Júpiter é como se fosse o grande sábio. E aí, os sábios, eles entendem que você tem que estar alinhado com a sua verdade. Sim. Então, se você estiver alinhado com a sua verdade... e agir com sabedoria em 2023, o planeta Júpiter vai te ajudar a realizar os seus sonhos com mais rapidez, é isso? Exatamente. É essa costura que eu estava querendo fazer, da Lua com Júpiter em Áries. Olha. Exatamente. Essa é a chave. Porque Júpiter, assim, Áries na astrologia significa o primeiro respiro. Por isso que quando você falou do respirar, meu cérebro já vai trabalhando por associação, cérebro de astrólogo. Vem todas as informações ao mesmo tempo, assim. É muito assim que funciona. Na verdade, eu tenho mania de falar na verdade, mas quanto mais conectada a gente fica, isso é uma dica, né? Mais você consegue perceber as coisas ao seu redor e você consegue entrar no fluxo. Exatamente. E aí a sua vida, ela entra no fluxo também. Perfeito. Né? E a astrologia... ela vem para te ajudar a direcionar. Se um momento ou outro você estiver meio desconectado, você estiver fora do prumo, você estiver com algum desequilíbrio, a astrologia ela te ajuda a se reequilibrar. Exatamente, porque a astrologia, eu falo que ela é o espelho da alma. Eu posso me olhar no espelho, eu vou ver meu corpo físico. Se eu me conecto com o meu mapa astral, eu tenho o espelho da minha alma. Se eu tenho o espelho da minha alma, eu tenho uma sinalização do que funciona para mim. Mas eu não sou escrava daquele mapa. Eu posso transcender ele o tempo todo, ter as minhas escolhas, e jamais eu posso ficar justificando meu mapa para também justificar seus erros. Meus erros. Eu posso olhar para aquilo e falar, eu vou trabalhar melhor aqui essa quadratura, essa tensãozinha. Então, o mapa ele serve para a gente olhar, espelhar a nossa alma e trazer materializar as coisas na nossa verdade. E esse Júpiter em Áries, que é o início, é o primeiro respiro, Áries, a gente faz essa comparação com a vida real, que é o nosso primeiro respiro aqui. É quando a gente começa a vida. A gente saiu do útero, então, na verdade, é o fluxo. Você entra no fluxo. Tá alinhado com a alma, tá alinhado com o mapa, tá alinhado com o que acontece no macro, vai ficando mais fácil a vida. E eu falo, Cris, pela minha experiência, eu já estive em algumas situações que eu forcei aqui, forcei ali, sabe? Até a gente ir se encontrando, né? É mais difícil. Fica um pouco mais pesado. Mas só também vivendo essas experiências que a gente vive, que dá uma forçadinha, pra gente entender quando entra no fluxo. Porque também se não tiver o contraste, a gente nem também sabe. Então tá tudo bem. Tem algumas questões, eu tenho até um livrinho em casa, eu amo livro, minha casa é lotada de livro.
Você sabe, você já foi lá. Aliás, a gente estava tomando café da manhã lá. Eu fico recebendo informação só de entrar na sua Nossa, casa. É e aí eu tenho um impressionante. livrinho que eu amo, que é Maomé, do profeta, né, de Alá, que lá nesse livrinho ele conta que a pessoa ela precisa às vezes errar por conta própria, às vezes insistir no erro para que ela aprenda, que não adianta você ir lá e falar, olha, você está fazendo errado. Por quê? Não. Ele conta uma historinha de um rapaz que estava com um tinteiro na mão e aí ia derrubar a tinta em cima do chão, ou de um mapa que tinha lá. Ele estava quase... Aí uma senhora que viu aquilo, ela saiu correndo e segurou a mão do rapaz e falou, olha, você vai derrubar a tinta. Né? Ele segurou a mão dele e ele não entendeu nada. Aí, no outro dia, aconteceu a mesma cena. E aí a mulher estava naquele ímpeto de querer corrigir o erro da pessoa de novo. E aí o Maomé segurou a mão dela e falou, você não vai fazer isso. E aí ele derrubou a tinta. E aí ele virou para a mulher e falou, se ele não tivesse derrubado a tinta, ele nunca ia aprender a lição. Perfeito, exatamente. Então, às vezes, por mais que a gente saiba que aquela situação está errada, e a gente tem que olhar a vida por cima, né? Você sabe que aquilo está errado, mas às vezes não adianta você chamar a atenção da pessoa. Ela precisa errar. Uhum. Até ela entender que ela é que precisa caminhar pelos próprios pés e acertar. Exatamente, porque as experiências são necessárias. E às vezes a pessoa escolhe o que está mais pesado. E a gente, né, a gente não pode entrar num lugar de julgar, né? Julgar. E é desafiador para quando, né, você está vendo de fora a situação, mas realmente, quanto mais a gente trabalhar essa observação e a bondade, né, de não julgar, é mais... É a compaixão, né? É uma compaixão, né? Mais do que bondade, é você entender o outro, entender por que ele faz o que ele faz, da maneira que ele faz. E a gente atrai as situações na nossa vida de acordo, não só com o nosso mapa, mas de acordo com o nosso destino também. Eu aprendi faz pouco tempo, isso é importante falar, que a gente só tem 5% de livre-arbítrio. Eu achei que fosse mais. Deus cuida de 95% e mesmo assim a gente faz besteira com esses 5%. Então, quer ver? Ele dá praticamente tudo de mão beijada para que a gente se torne um ser humano melhor, para que a gente alquimize, né, tudo isso dentro da gente, para que a gente se torne o ser humano que chama Adam Kadmon, que é o ser humano perfeito. E com 5% a gente faz besteira. Então, e a gente nem pode julgar. Porque se você julga o outro, você está entrando na dualidade. E aí você se prejudica julgando o outro também. E se amarra nos karmas. Agora que você entrou nesse ponto, é assim, a chave, né, voltando, né, para essa questão de 2023, é o não julgamento. A gente entrou nesse ponto porque o não julgamento liberta a gente da dualidade. E se a gente tem um ano regido pela Lua, que tá ligado com as nossas emoções e padrões emocionais dessa e de outras vidas, a gente tá falando de karma. Karma tá sempre atrelado com destino. E com essa capacidade de escolha nesses 5%, onde a gente pode ir amenizando karmas. Para quem não sabe, explica o que é karma, que tem gente que talvez não saiba o que é karma. É importante a gente trazer, né? Karma tem a ver, tem uma das leis espirituais, né? A gente tem 12 leis espirituais, não vou entrar em todas elas, mas uma das leis... Falei que eu trouxe uma pessoa super sábia aqui para vocês, a gente está começando bem o programa. Né? É muita informação, né? É a ação e reação. As 12 leis espirituais. As 12 leis espirituais. Uma dessas leis é ação e reação. Então, tudo que eu fiz nessa e em outras vidas, com comportamento e pensamento até, eu tô gerando karma. É como se fosse uma cestinha e que você vai pondo frutas lá dentro. Aí tem frutas que estão boas, tem frutas que estão meio podres. E você vai fazendo a sua cestinha nas suas vidas. Então, quando a gente fala em karma, a gente está falando da origem dessa lei, da ação e da reação. Quer dizer, ela decorre da ação e reação. E quando a gente tem um ano regido pela Lua, que tem a ver com sentimentos e todo esse repositório aí de emoções, de histórias, de padrões que a gente traz, é um ano de uma grande oportunidade, Cris, de liberar karmas. De limpeza, né? De limpeza profunda, purificação, né? De padrões emocionais que a gente carrega, de um trauma de outra vida.
Aí, às vezes, me perguntam em terapia, sabe? Então vamos fazer uma regressão? Né? Porque dá pra gente fazer por hipnose. Mas eu falo assim, tem muitas formas de limpeza kármica sem você ter que ficar trazendo a emoção de uma outra vida. Aliás, falando nesse ponto... Escolher estar presente no agora já é um ponto. Uma coisa que eu reparo muito e que eu não acho bacana é a gente voltar numa emoção ruim. Exato, é esse o ponto. Então, pra que eu tenho que trazer os detalhes porque daquela sempre que você lembra de uma situação ruim, você traz a emoção à tona naquele momento. Então, se eu fico pensando em todas as mortes que eu já tive na família e bichinhos de estimação, e seja lá o que for, eu vou me conectar com aquela dor. Né? Eu também não posso fugir da dor. Eu tenho que trabalhar a dor para melhorar, para ser melhor e saber enfrentar as coisas. Mas se eu trago a dor toda hora para o momento presente, eu não vou sair dela. Exatamente. Esse é o ponto que eu tava pensando aqui, você já captou. E tem outra coisa. Quando você consegue quebrar não, quando você consegue resolver os seus karmas, só aí que você vai se alinhar com o Dharma. Né? O Dharma é a vida em plenitude. É você viver mais leve, você viver mais solto, você viver mais feliz e entender por que as coisas acontecem na hora que elas acontecem. Perfeito, exatamente. E esse ano, 2023, eu vejo dessa forma, favorecendo esse lugar. Porque esse lugar que você está convidando é do Dharma, é o que? O encontro com a alma, que é com a nossa essência, que é o espelhamento do nosso mapa. Mas para a gente estar em contato com esse Dharma, com essa alma, nessa plenitude da fluidez, a gente tem que trabalhar o quê? Esse alinhamento de observar o que verdadeiramente nos nutre. Então, a lua é sobre a gente olhar nisso. É a entrega, é a fluidez e é observar. Isso vai me nutrir ou isso não vai me nutrir? Isso vai me nutrir ou isso não vai me nutrir? Não tem segredo. E como que eu vejo isso, né? Porque a gente tá tão acostumado a ficar, às vezes, na dor, né? Na gosma. A gosma é um negócio que até te amarra o corpo, né? O corpo fica duro. Eu tô fazendo isso no corpo porque eu já estive lá. E fica, Cris. E eu tenho volta, certeza né? E volta, porque tá tudo impregnado no corpo ainda. Fica impregnado no corpo. Então, é trazer o quê? A presença, o não julgamento, não ir pro auto-julgamento de si próprio e nem julgar os outros. É estar num estado de presença. Quando você tá na presença, você não tem nem tempo pra ficar julgando o outro. É que às vezes a gente sai. E eu tô falando aqui como terapeuta e astróloga, não é que quando eu tô na minha versão humana eu também não saio. Saio. Aí tem que olhar e falar, nossa, saí, deixa eu voltar. Mas a gente vai ficando cada vez mais consciente de olhar pra isso, sabe? Um detalhe, a Débora é pisciana. Então, os piscianos, eles têm a tendência a mergulhar profundamente nos sentimentos, nas emoções. Eles desenvolvem também uma grande compaixão pelos seres humanos. Mas eu queria ir nessa história da dor de novo, que tem uma historinha bacana para contar. Conta. Eu lembro sempre de Jesus contando as parábolas quando eu lembro dessas histórias, né? Porque a pessoa entende de uma maneira mais simples, né? Tem um sujeito que ele chega num posto de gasolina, daqueles tipo Velho Oeste, né? Imagina a cena. E aí ele ouve um barulho de um cachorro ganindo e de um senhor balançando numa cadeira de balanço. E eu já contei para milhares de pessoas essa história e acho ela muito fantástica. E aí ele entra na sala, ele acha estranho aquele barulho do cachorro ganindo e fala, nossa, será que alguém está judiando do cachorro, né? E aí ele entra numa salinha e vê um senhor balançando numa cadeira de balanço e do lado dele deitado um cachorro e o cachorro ganindo. Aí ele pergunta para o senhor, o que aconteceu com esse cachorro que ele está sofrendo desse jeito, né? Aí o senhor vira para ele e fala assim, porque ele está deitado em cima do prego. Aí o rapaz vira e fala, mas por que ele não levanta e sai de cima do prego? Aí o senhor fala, porque ele já se acostumou com a dor. É forte esse tipo de história e é verdade, né? E quando a gente vai sair do prego... Então, e essa história do prego vai muito além disso. Tem muitas mulheres que se envolvem, por exemplo, com se você vai para os vícios, né, dos seres humanos. Você tem um pai que era alcoólatra, tem muita mulher que se envolve com rapazes, com homens alcoólatras, porque é algo familiar. Então, é uma dor, mas ela é familiar. E aí a pessoa fica impregnada naquela dor.
Isso, ela não tem consegue prazer. cortar o karma. Não consegue. Então, Na região do cérebro da onde sai a dor, sai o prazer. É a mesma ligação. Então você fica preso lá. Você tá preso no karma. E aquilo machuca, né? Mas você tá acostumado. Vai tirar. Ela, muitas vezes vai sentir, agora tem alguma coisa errada, né? Então a gente tem que ir pro observador e falar: isso tá me nutrindo? Verdade que isso tá me nutrindo? O prego aqui, né? Quantos pregos a gente não coloca na nossa vida, né? Porque é familiar. sim. E são infinitas O formas familiar de é aquilo que é abuso que a gente conhecido, né? vive. E o conhecido nem sempre é bom. Exatamente. E essa é a grande sacada desse ano. Esse ano é uma grande oportunidade da gente retirar todos os pregos da nossa vida. Eu tô falando sério mesmo, porque E com aproveitando o Ares no Natal, início, não é forte mesmo. E aproveitando o Natal, a gente tem uma outra história que fala que as luzinhas da árvore de Natal tinham uma luzinha queimada, a mulher mostrando para o marido a árvore de Natal com aquelas várias luzes coloridas, e aí o marido vai e vê uma luzinha queimada. Fala, poxa, aquela luz está queimada. Aí a mulher fala, nossa, a gente está com uma árvore tão linda, com tantas luzes piscando, e você vai olhar só para a luz que está queimada. Essa é forte também. Essa é forte também. A gente fica preso na falta, né? Na escassez, né? Esquece de ir para abundância, porque o universo é abundante. E lua, emoções, elemento, água, fluidez. O que é a fluidez da vida, né? Como se fosse um rio. O rio, ele não para, né? Você olha para o rio, a água tá indo. E a gente tem que olhar que a vida é abundante, assim como são as águas no planeta. E não perder de vista, porque às vezes a gente fica preso na pedra lá, né? Quer ficar... Nos medos, né? A gente fica preso nos medos. Então o rio tá correndo e você quer ficar no lodo que tá embaixo da pedra. Não tem jeito. Não é assim, a gente não tá aqui. E tudo é abundante. Né? Então que a gente possa focar na abundância e não na falta, né? E para isso é trabalhar a gratidão, a presença, o reconhecer os nossos avanços. A gente se critica muito e não esquece de reconhecer e comemorar. Você sabe que eu conheci uma mulher que ela até aquela Leila Navarro, que é comediante, palestrante, eu achei o máximo. Uma palestra que eu vi dela, ela falou que quando ela acorda de manhã, ela acorda com a gravação do som de aplausos. Que demais! Então, olha assim, você não precisa ser aplaudido pelos outros, você tem que ser aplaudido por você mesmo. E você só vai ser aplaudido por você mesmo quando você olhar no espelho e gostar do que você vê. E aí, né, isso, tipo, você tem que se prestigiar. Perfeito. E aí é um outro princípio, é uma outra lei espiritual, né? Que é o mentalismo. Então, se tudo a gente cria a nossa realidade conforme os nossos pensamentos. E esses pensamentos também têm origem em padrões emocionais do passado, dessa e de outras vidas. Então, olhar para os nossos pensamentos e ir religando aí, reconstruindo. Porque não é que é fácil fazer isso. É que nem academia. Vou começar a fazer... Vai começar com um peso de 2, depois vai para 3, depois vai para 5, né? Depois vai para 10. Então, é a mesma coisa. A gente acha que lidar com o pensamento, com o sentimento e emoção é fácil, né? Não é. A gente tem que estar consciente e olhar para as dores, olhar para os pregos, deixar o rio correr. Falando em dores, esses dias eu fiz um dos retiros que eu fiz, bem interessante. A gente aprendeu a desenhar uma mandala. Deixa eu ver se está aqui. Uma mandala. Acho que eu trouxe aqui. Será que eu deixei em casa? Acho que eu deixei em casa. Bom, enfim, a gente desenhou uma mandala e aí eu aprendi que Saturno entrou em Júpiter também, né? E no meu signo, principalmente. Então, vai ficar, a partir de agora, para o próximo ano, o Saturno nessa conjunção com Júpiter. E Saturno é o planeta da responsabilidade. Mas também você não precisa ir para o lado da escassez. Você pode olhar isso como uma responsabilidade, como algo que vai te trazer uma fortuna, que vai te trazer uma prosperidade. Porque se você aprender a lidar com essa questão,
É o que a gente acabou de falar. Eu não preciso olhar para isso como algo pesado, apesar de Saturno ser um planeta considerado pesado. Eu posso olhar para isso como um grande aprendizado, e se eu aprender realmente a lidar com a responsabilidade, eu vou saber estruturar a minha vida de uma maneira muito melhor. Sim, exatamente. É legal você entrar em Júpiter, a gente estava falando de Júpiter e já costurar com Saturno. Era realmente, eu já tinha até separado isso. E aí, eu acho que o Saturno está fazendo aspecto com Júpiter no seu mapa, né? Na verdade. Porque o Saturno, esse ano de 2023, até separei para falar dele, em 7 de março, ele ingressa em Peixes. Ele ingressa no elemento água, ele tá em Aquário, né? No restinho do ano aí, em Aquário. Aí, em 7 de março, ele ingressa em Peixes e fica 2 anos e meio nesse signo. De Peixes? De Peixes. Tá. Então, piscianos... Então, eu vou estar bem sensível. Quem tem Peixes no mapa, né? Ascendente, Sol, vai estar tendo influência de Saturno. Ele estava 2 anos e meio em Aquário. Então, estava mexendo muito com os aquarianos. Agora vai mexer com os piscianos. Então, o que acontece no nível coletivo? Como que o Saturno em Peixes, que vai estar aí praticamente 2023 inteiro, impacta? Mais evidência na arte e na espiritualidade. Então, as pessoas vão estar buscando mais se conectar com a espiritualidade. Entendendo que a espiritualidade não está conectada com uma religião, na verdade, né? É um estado de presença, de conexão com a sua alma, com o divino. Então, vai estar tendo um despertar coletivo para espiritualidade, de um modo geral. Aliás, eu falei no último podcast que é o ano da borboleta, né? E quando eu fiz o logo, eu nem sabia que era o ano da borboleta ano que vem. E é justamente isso, dessa conexão maior com a espiritualidade, mas de uma maneira leve. Leve, exatamente. Eu acho que a leveza e a verdade são palavras muito importantes para o ano que vem, né? Exatamente. A verdade no sentido do que nos nutre, porque a lua é os nossos sentimentos. Lembrando também, só um parêntese que eu não fiz no começo, que para astrologia, o ano novo astrológico inicia 20 de março, que é com o ingresso do Sol no signo de Áries. Então, pra gente, o ano só vai acabar e só vai começar em março. É que nem o carnaval, né? O ano só começa depois do carnaval. É verdade. Então, assim, tecnicamente, mas, embora... E também dizem que Jesus nasceu em março, né? Não foi dia 25 de dezembro. Sim. Tá vendo? Tem muita coisa que a gente não sabe ainda, que a gente tá aprendendo. E assim, como tá tudo interligado, passado, presente, futuro, é uma ficção, né? Na verdade, a gente já tá sentindo energia, já tá... Eu, por exemplo, já tô sentindo esse Saturno em Peixes, que vai só entrar em março. A energia tá aí. Assim como Júpiter entrou em Áries, 20 de dezembro. Eu já tava sentindo há uma semana, assim, 2 semanas. Não, ainda mais você que é super conectada com esse assunto e é pisciana e se envolve profundamente em tudo que você realmente se interessa, né? Sim, exatamente. Então... Eu lembrei de uma brincadeira que meu pai fez comigo, que ele falou que eu só olho para aquilo que eu me interesso. Então, ele colocou um monte de coisa na mesa do café da manhã e falou, fecha os olhos e descreve... Meu pai era super espiritualizado, né? E eu puxei tudo isso dele. Ele falou, olha tudo que está na mesa, fecha os olhos e me fala o que estava na mesa. Aí eu fechei os olhos e só lembrei de 2 ou 3 coisas. Ele fechou os olhos e falou tudo que estava em cima da mesa. Aí ele falou assim, tá vendo como você só presta atenção naquilo que te interessa? Por isso... Por um lado, então, a parte boa disso é a seletividade. É o Áries com Aquário. É a seletividade. Sim. E você também. O pisciano é meio distraído, né? Sim. Eu conheço vários piscianos. Meu irmão é pisciano, meu sócio é pisciano. E vocês são que nem eu, tipo, só se conectam naquilo que interessa realmente, né? Muito né? isso, sim. O pisciano é desse jeito. E se funde muito, né? O que o pisciano tem que aprender é não se fundir tanto, porque a gente vai captando tudo que está acontecendo, forma de pensamento e emoção das pessoas. E a gente não pode se fundir. Então, porque você fica impregnado com a energia de outras pessoas e nem a sua, né? Você vai sofrer interferência psíquica. Isso é o estado de esponja, né? Eu sou meio esponja também. As pessoas que são esponja, às vezes elas ficam tristes e não é nem porque elas estão tristes. É porque elas estão captando uma tristeza no ar de outras pessoas. Exatamente.
E, então, ó, recapitulando, 2023, Lua, sentimentos, estar conectado com a verdade. Se tá conectado com a verdade, fica fácil. Empurrãozinho de Júpiter, que vai estar em Áries no primeiro semestre, no segundo semestre em Touro. Então tá bom para ganhar dinheiro. Olha. Então, assim, todo mundo olhar para as finanças. Como que você tem lidado com seus recursos financeiros? Eu vou ter que olhar o ano inteiro. Olhar para tudo isso e trazer a responsabilidade. Então, primeiro semestre, a gente respira, confia e vai. Segundo semestre, pé no chão, autorresponsabilidade e, assim, olhar sem medo. Até com relação ao dinheiro. Isso é verdadeiro para mim, como eu tô criando dinheiro aqui? Porque até isso influencia. Quando a gente cria dinheiro, escolhe fazer dinheiro com algo que é natural para nossa alma, fica sem esforço. Eu não tenho esforço para fazer um mapa. Quando você ama o que você faz, no caso, dá para perceber como a Débora ama o que ela faz de verdade, e mapa é uma coisa que você tem que estar sempre fazendo, né? Você faz no seu aniversário, você faz para o ano novo. Tem pessoas que, através do mapa, elas veem que dia, que lugar do mundo, isso aí é muito chique, né? Eu não cheguei nesse estágio ainda. Mas que lugar do mundo que eu vou passar meu aniversário para que aquele ano seja um ano maravilhoso. Tem gente que viaja para o Alasca. Se o astrólogo falar, olha, você tem que passar seu aniversário no Alasca, que seu ano vai ser incrível. A pessoa pega e vai para o Alasca. Então é um exemplo. Sim. Então, realmente, quanta coisa que você não faz em função de mapa, as né? sinalizações do céu ativam pontos, sim, na nossa alma. Lugares que a gente vai, né? Solo que a gente pisa. Cada lugar tem uma consciência, tem uma energia e tem um ponto que tá ligado com o céu. Quando eu viajo, eu espero viajar cada vez mais, Deus me ouça. Mas assim, eu sinto o cheiro dos lugares. Cada lugar tem um cheiro diferente. Você já reparou isso? Sim, sim. E assim, tem lugares que eu fui que eu lembro do cheiro até hoje, né? Então é muito legal você se conectar realmente com aquele lugar e, enfim. Eu tô batendo no microfone. O cheiro, sim, os cheiros. Cada lugar é entrar em contato com os 5 sentidos, né? Porque às vezes você vai para um lugar turistar e você nem conectou. Sim. Você só tá tirando foto e nem conectou. Né? Às então, vezes eu até paro um pouquinho de tirar foto, porque eu sou a maníaca das fotos. Tiro foto de tudo. Mas às vezes eu falo, gente, eu tenho que me conectar com o lugar, porque senão é que nem você em lugares que você nunca foi fazer o roteiro só, né, do mapinha ou do catálogo de viagem. E tudo isso é um convite da gente estar conectado com essa consciência da Lua. A Lua também é os nossos além dos sentimentos, né, o feminino. Então a gente trabalhar, porque independente do gênero, a gente tem a polaridade feminina e a masculina. Então, olhar pro feminino, no sentido, o que é o feminino? O feminino é quando você entra com entrega, com fluidez, com a flexibilidade, a adaptação, o servir também em algum lugar, sabe? O autocuidado com você mesmo, a dança, a arte, é tudo energia feminina. Então, entrar em contato com o yin. E assim, a conta vai chegar. Então, se você é uma pessoa que resistiu muito a sentir, que racionaliza demais, a conta vai chegar em 2023. Eu tô falando assim porque vai explodir, claro, né? Vai explodir. É regido pela Lua e Saturno em Peixes, né? Não tem para onde ir. E um outro ponto que é muito importante a gente trazer aqui é que Plutão, que é um planeta geracional, porque quando a gente fala em 2023, a gente tem que olhar os grandes planetas, né? O Júpiter, Saturno, Plutão, são os planetas lentos. Vai estar em Aquário, ele ingressa em Aquário e fica agora 15 anos em Uau! Aquário. Plutão tá se despedindo de Capricórnio. E a última vez que ele esteve em Aquário foi na época da Revolução Francesa, para você ter uma ideia. Faz muito tempo, que é lá para 1798. Isso você tá aí. Eu tô acompanhando. E aí, liberdade, igualdade, fraternidade, né? Então, esses valores, eles vão vir à tona numa perspectiva da nova era agora. E tudo acontece muito rápido, num nível imprevisível, não tem como eu te falar, mas Plutão em Aquário traz muita expansão de consciência mesmo, num nível muito rápido, como que é Plutão? Explica um pouquinho de Plutão. Plutão, ele é... Qual que são as características de Plutão? As características dele é de grandes transformações. E ele só faz
é transformação com aquilo que está conectado com a nossa alma mesmo. Então, assim, tudo aquilo que você fica evitando, resistindo, com Plutão, vem muito à tona. E quando está no signo de Aquário, ele é revolucionário. Então, assim, tem toda essa água, que são os sentimentos, pedindo para sair. Então, aquela água que está lá parada, é como se, assim, os canos estivessem estourando tudo e estivesse saindo toda a água. E, ao mesmo tempo, Aquário trazendo uma consciência. Assim, ó, a água está saindo, mas vamos olhar para tudo isso. A hora é agora. Então, assim, vem muito forte isso. E Aquário vai mexer muito com aquarianos também nos próximos 15 anos. Quem é de Aquário, ascendente Aquário. É meu ascendente Aquário. Pois é, vai mexer com você. Você já tá sentindo. Já. Você já pode ver que você tem mudado algumas perspectivas. Esse Plutão você já tá sentindo. E quanto mais você se conecta realmente com a intuição, com a espiritualidade, você começa a abrir o terceiro olho também, né? Que a gente fala aqui. Aí você se conecta mais ainda. Então você vai além das pessoas que são clarividentes, que têm essa sensibilidade a mais, que tem gente que nasce, tem pessoas que desenvolvem, né? Quanto mais você se conecta com a espiritualidade, mais você se torna naturalmente clarividente. É natural. Uma coisa... entrou na espiritualidade, você começa a abrir a sua clarividência. Mesmo que você... E não pode ter medo, né? Na verdade, o medo é o que mais bloqueia a gente em todos os sentidos. Eu, quando era criança, eu tinha medo dessas coisas. Hoje em dia, eu não tenho mais medo, não. Se tiver que bater papo com alguém... eu também não tenho medo, mas por muito tempo eu racionalizei demais. Por mais pisciana que eu sou, eu racionalizava. Então, eu fiquei muito tempo sem Mas é um sentir. autobloqueio, né? Eu bloqueava o sentir, não a percepção. Só que isso atrapalhava todo o resto. Mas eu com Mariana também. Você também. Eu também. E então a gente bloqueia. Ares, né, então. Não, é que na verdade, assim, se a gente abrir as portas, a gente vai ver muita coisa. Então a gente fica se bloqueando para não ver. Só que se você bloqueia, você também não tá na sua missão de vida, né? E o sentimento faz vir tudo à tona. Sim. Tudo à tona. Então, não tem jeito. Se você é uma pessoa que segurou demais os sentimentos, não vai ter como. É mais ou menos essa cena que eu criei. Imagina um prédio meio antigo, com aqueles encanamentos que tá esquisito. É mais ou menos isso que tá acontecendo agora. E aí não tem jeito, você vai ter que fazer uma manutenção naquele encanamento, porque começa a vazar aqui, aí vaza lá, aí vaza no andar, escorre pro outro andar. Sabe isso? Sei. É exatamente o que tá acontecendo em nível individual e coletivo esse ano. É desconfortável às vezes? Mas é uma grande oportunidade de limpar. Porque depois que arruma todo esse encanamento, não fica legal? Aí você fala, nossa, o prédio tá até mais leve, né? É o que eu falo para todo mundo que eu encontro. Que, na verdade, essa mania de falar a verdade, mas é verdade que cada vez mais a gente vai ter que estar alinhado com a verdade. Né? Cada vez mais alinhado com a verdade. Isso não tem escapatória. E aí, se a pessoa que estiver com os canos obstruídos... Tá? A gente agora está com um pouquinho de tempo. Eu queria só mostrar os livros que eu trouxe para vocês. Aí ela vai... Depois a gente vai tirar um tarozinho para falar dos signos. Esse livro é incrível, é lindo, ele é bem artístico. Astrologia, os 12 portais mágicos. Então, eu queria só falar aqui, fala dos signos das pessoas, né? Ele é todo ilustrado. Eu queria só falar dos famosos de Áries e dos famosos... Eu vou falar só dos famosos de Peixes, vai. Não vou... Tá puxando sardinha para Claro, não. De Áries eu já conheço. Vamos ver os de Peixe, 206. Boa. Vamos lá. Que aí a gente otimiza aqui. Peixes. Ó que lindo de Peixes. Nossa, é muito lindas as imagens, né? São lindas. Vamos lá. Os famosos de Peixes. Quem são? Buscando referências. É bem legal. Acho que aqui... Não sei se tem os famosos de Peixes aqui. Ixi. Bom, eu sei que Einstein era Einstein. É ele que tá aí. Isso que é sintonia, hein? Tá vendo, gente? Einstein, Albert Einstein, que com certeza estudava... O mapa dele tá aí. O mapa dele tá aqui. Nossa, tá tudo pro norte, tá vendo? Missão de entregar as coisas pro mundo mesmo. Tá vendo? Quando você tem muito planeta pro norte, você não tá mais no aspecto individual. Não lembrava do mapa dele de cabeça, assim. É que eu guardo mapas. Eles colocaram só o Einstein aqui. Colocaram só o Einstein aqui. A minha mente... Mas enfim, isso aqui é uma dica de livro. É um livro lindíssimo, muito profundo. Vamos abrir aqui. Vai pegar o tarô? Tem outro, vou.
Decodifique as Estrelas, Os Signos do Zodíaco. É um livro bacana também, bem interessante. Redefina a sua vida, tá vendo? Aqui eu trouxe, só por curiosidade, um mapa que eu fiz, primeiro mapa que eu fiz na vida. Muito Foi até com lindo. a mãe de uma modelo famosa, uma família que eu adoro, que é a mãe da Isabela Fiorentino, a Jane Fiorentino, fez. E ela chegou a ver coisas muito importantes que iam acontecer comigo logo depois. É histórico esses É mapas histórico. assim. E aí eu fiz também um Uhum. mapa, porque você não tem só um mapa astrológico, isso aqui é um mapa kármico, Mapa kármico focado em outros. que eu fiz com uma, como que é o nome dela aqui? Enfim, uma pessoa que nem mora, Dulce Regina, ela nem mora no Brasil, ela fez astrologia kármica. Ó, que legal. Interessante. E vamos lá. Mais uma Isso. dica de livro, Astrologia Mítica, que tem a ver com Muito bom esse o livro. misticismo. E, bom, antes da gente entrar nos 12 signos, eu só vou falar sobre o amor em 2023, porque também muita gente vem me perguntando. E Isso é tem um importante. ponto importante no meio do ano que vai acontecer, que é o seguinte: Vênus vai estar em Leão, fica retrógrado. A Vênus, que é o planeta do amor, planeta dos relacionamentos, no meio do ano aí, ela vai ficar. Ela entra em Leão 5 de junho e fica retrógrada 22 de julho a 3 de. Depois eu confirmo certinho com você a data, mas ela fica a partir de julho, retrógrada. E aí, o que acontece? Como tá em Leão, que é um signo regido pelo Sol, que é a nossa verdade, e ao mesmo tempo, num ano de sentimento, o amor, que não tiver também atrelado com a espiritualidade, numa Não vai conexão de vingar. alma, não vinga. Então, não vinga, entendeu? A gente então, falou até sobre isso, né? Vamos entrar a um gente pouquinho falou, por isso nisso. que eu A tô gente conversou costurando. de manhã sobre a Sim. história da Kundalini e da. Isso é importante falar para as pessoas, da sexualidade exacerbada que está no planeta hoje em dia, né? A Kundalini positiva, ela é uma energia que sobe pela coluna, vai para cima, né? E ascende e transforma a energia da pessoa numa energia maravilhosa. A Kundalini negativa é essa Kundalini da luxúria, né, dessa busca desenfreada por sexo, que ela vai para a Terra e a pessoa, quando ela está na Kundalini positiva, ela fica com uma energia maravilhosa, e quando ela está na Kundalini negativa, ela fica simplesmente detonada, acabada, né? Detona. E ela fica derrubada no dia seguinte. Então, aí é escolha de cada um, né? A Kundalini, que é a nossa energia sexual, né? E a Vênus em Leão, a Lilith vai estar em Leão esse ano também, então isso influencia para todo mundo. Praticamente o ano todo ela vai estar em Leão. E Leão, se é atrelado com o Sol, nas relações vai vir muito à tona isso. Então, pra gente estar em conexões mais profundas nos relacionamentos, tem que soltar os padrões kármicos ligados com dor, com E entrar no Dharma, né? E entrar no Dharma. Então, vem isso à tona. E sempre na verdade. Então, você tá com alguém por interesse, porque você tá acomodado aqui, a pessoa, sei lá, me mantém financeiramente. Vai vir a conta. Você tá porque, sei lá, você teve um desejo momentâneo. Não vai, sabe? E assim também como trabalhar o apego, porque na distorção, o leão às vezes está ligado com um apego, com controle, também não vai funcionar. E também cada vez mais Não tem. Então solta. Vênus em Leão com a Lilith, vem que vem, viu? Principalmente nessa consciência da sexualidade, da Kundalini negativa, do tanto de toxicidade que a gente pode pegar numa relação sexual. Que isso é sério. Que são relacionamentos abusivos, né? Também. Tóxicos e abusivos, né? O chakra sexual tá ligado com a garganta. E conforme a gente. O quinto chakra já conecta também com a nossa mente. E aí dá pensamento negativo. Você dorme mal. Que é a Kundalini negativa que você tá falando. Sim. E você quer fazer uma de cada signo? Uma carta para cada signo? Vamos tirar uma cartinha para cada signo. A gente tem 10, né? 10 minutinhos. E aí, no final, eu vou tirar Tem mais? Ah, que bom. Que eu vou tirar para você também. Eu vou tirar sempre para um convidado uma cartinha. Eu vou ganhar aqui cartinha, Claro. Eu adoro. É bom a gente ser cuidada também. Eu fico cuidando de todo mundo. Verdade. Atendendo. E outro dia eu falei, eu estou precisando. Estou escolhendo ser cuidada também. Aliás, peraí.
Eu vou tirar uma foto, seu esmalte combina com as cartas. Aí não foi. E combina com a borboleta. É verdade. E não foi pensado, hein? Porque eu não tenho essa habilidade. Que? De fazer as combinações? Mas eu capto de outra forma. Mas você teve, ó, tá vendo? Mas de outra forma. Importante que a gente chegue no mesmo lugar, né? Sim. Que tá valendo. Então, ó, tô arrumando aqui metódica, né? Nessas horas eu fico meio virginiana, porque a casa do trabalho do meu mapa tá em virgem. Você tá vendo como eu sou metódica pra mexer aqui? Sim. É por causa do virgem na minha casa 6. Então você vai tirar, daqui a pouco você coloca a mão de novo e tira a foto. Vamos falar então dos arianos, né? Pra mim. Pra nós. Arianos. Construção. Carta da construção. E é o que eu falei do Saturno. Aqui mostra também, né? A carta da construção. Você trouxe nessa questão de Saturno que vai estar trabalhando emoções dos arianos. E o que eu vejo aqui, né? Quando Áries, no primeiro semestre, está com muito impulso de vida. Então, é o momento de iniciar projetos, tomar decisões. Se ariano estiver enrolando com um projeto, enrolando com alguma coisa, é o momento de resolver, decidir e fazer o que tem que fazer. Aliás, uma das frases daqui do lugar que a gente está, que eu achei incrível, vai lá e faz. Que demais! Aliás, pode ser uma frase para 2023, gente. Vamos aproveitar, deixa aí. Faz todo sentido. Vai lá e faz. Para de pensar tanto. Vai lá e faz. Isso para os arianos. Vai lá e faz. Vocês estão aqui para isso, viu? Então, ir lá e fazer. Trabalhar um certo desprendimento. Primeiro semestre tá legal para viagem, tá legal para se conectar com a espiritualidade. E no segundo semestre, criar dinheiro. Então, os arianos vão estar sentindo isso aí muito forte. E a cartinha que saiu é da construção. Então, ou seja, se os arianos conseguirem se conectar com a sua verdade, é um ano que consegue construir muito, desenvolver muitos projetos. Para isso, tem que resolver questões com o passado e com a ancestralidade. Porque, às vezes, a gente esquece de honrar os ancestrais. Sim. E em razão eu procuro dos pontos, fazer né, isso. Aqui eu já trouxe alguns pontos principais, tá envolvendo isso. Basicamente, é isso para os arianos. Vamos para o próximo signo, que a gente tem 12 signos, né? A gente tem 12, eu não posso ficar enrolando. Eu vou tirar uma cartinha para os taurinos. União divina, a cartinha que saiu. Olha, união divina, é o que a gente falou, que os relacionamentos que estiverem baseados na verdade estão conectados com Deus, estão conectados com essa união divina, né? E exatamente. Para os taurinos, tá muito aberto para buscar novos conhecimentos, fazer novas conexões, se desapegar de pontos rígidos, né? Lugares que ainda o taurino fica muito rígido, muito resistente. É um ano... Taurino é teimoso, né? Muito teimoso. Essa cartinha, né, da união divina tá batendo com algumas coisas que eu escrevi aqui, que tá favorável para taurinos ajustarem relações, refinarem, aprimorarem, observarem o que eles verdadeiramente querem nas relações que eles estão construindo. Então, separar o joio do trigo, né? Isso tá muito ligado com essa cartinha. E no segundo semestre, eles vão estar com bastante impulso. Então, esse impulso que os arianos vão ter no primeiro, os taurinos vão ter no segundo. Tá. Então, aproveitem o segundo semestre. Muito bom. Gêmeos. Gêmeos, vai lá. Totalidade. Olha. De os geminianos perceberem que estão conectados com o todo. Principalmente, dia 20 de março, quando a gente inicia o ano novo astrológico, o Marte, que é o planeta da ação, ele vai estar em Gêmeos. Então, todos os geminianos vão ter que estar trabalhando o lugar, assim, de se posicionarem. Muitas vezes, geminiano é muito plural e não se posiciona. Então, eles vão estar tendo uma forcinha de Marte aí para se posicionar e aprender a pôr limites. O grande convite para os Gêmeos em 2023 é pôr limites e abrir novos caminhos. E entender que ele está conectado com o todo. Que é o universo da chão para ele. Eu preciso pegar a piadinha lá dos gêmeos, dos signos e a lâmpada para falar daqui a pouquinho. Ah, tá. Vai depois se sobrar. Senão sim, a gente vai deixar algum... Vai lá. Câncer. Câncer faz todo sentido. Olha como a sincronicidade é maravilhosa. Saiu a carta da entrega, né? Justamente o que eu falei sobre a Lua. A Lua rege Câncer. E saiu a carta da entrega, que é sobre a água, né? A Lua liga
ligada com sentimento e emoção, ligado com a água. Então, cancerianos vão ter que aprender, de uma vez por todas, a lidar com sentimentos. Ontem eu estava atendendo uma canceriana e ainda trouxe para ela. Falei, anotei isso para falar dos cancerianos. Vocês vão ter que aprender a lidar com sentimentos. E lidar com as profundas transformações que a vida vai trazer em 2023 para os cancerianos. Não ter medo e afirmar, né? Eu não sou meus sentimentos. E como eu posso lidar com sentimentos sem me identificar tanto com eles? Uhum. Tem um equilíbrio, né? Tem um equilíbrio, né? Todos os signos de água têm que aprender a fazer isso. E é possível. A própria passagem da Bíblia, né? Quando Jesus está andando sobre as águas, é uma simbologia disso. É lidando com os sentimentos, aprendendo a lidar. Porque é bem isso. É com equilíbrio, né? Aquilo que a gente falou. Quanto mais a gente tá desequilibrado, mais a nossa vida desanda, né? E sem deixar de se entregar. Porque a carta que saiu é entrega. Leoninos. Compaixão. Compaixão. Carta da compaixão faz todo sentido para os leoninos. No meio do ano, a gente vai ter a força forte de Leão com Vênus e Lilith. E o que Leão tem que trabalhar? O seu amor próprio no aspecto positivo. Se eles conseguirem fazer isso, eles vão estar na maior potência de criatividade e de reconhecimento. Se ficar muito no ego, aí vão ficar machucados. Então, assim, é o momento deles reconhecerem a potência, irem para o lugar criativo, que é uma maior habilidade deles. E, então, tá um ano muito bom para a expansão dos leoninos, em todas as áreas. Mas é ir para o espaço criativo. Tem duas palavras que cabem aqui, que é entusiasmo, que eu não sei se as pessoas sabem o que é. Entusiasmo é ter Deus dentro de si. E a palavra compaixão, ela além de você ser compassivo com o outro, que é compreensivo com o outro, compaixão é viver com paixão, né? Compaixão. E leão é regido pelo sol. E o leão sol. é um signo apaixonado, né? Por natureza. É pela vida, né? Ele tá ligado com o sol, que tá ligado com a vida. E compaixão, o leonino, saber que ele é uma potência, mas aceitar o outro como ele é também, né? De se colocar no lugar do outro. Porque às vezes na versão distorcida vai para um ego, para um lugar mais egóico. Tem tudo a ver. E ter esquece compaixão. da compaixão. Então a compaixão liberta. Compaixão muito liberta, bom. leoninos. Virginianos. Saiu a carta da simplicidade. Que é lindo, ó, com beija-flor. Ai, virginianos, super detalhista, saiu a carta da simplicidade, né? Faz todo sentido. Conseguiu? Quer ver? O que eu separei para os virginianos aqui, eles também vão estar sendo convidados a tomarem decisões, a se expor mais, a falar mais, a fazer, separar o joio do trigo em todas as áreas, trabalho, relações afetivas, família, vão ter que estar trabalhando com limites, falando, se expondo, porque muitas vezes eles também não se posicionam em algumas coisas e vão para procrastinação. Por quê? Porque eles não querem ficar tanto no simples, eles acham que o simples é menos e às vezes é mais. Então, virginianos, aceitam essa cartinha com muito amor da simplicidade, que tá tudo certo, né? Confiar nesse poder que vocês têm de fazer as coisas de uma forma simples e bem feita e não procrastinar. Vamos lá para Libra. Deixa eu tirar uma fotinho. Fraternidade. Olha, o Libra libriano já é deixa eu tirar a foto da sua mão. Um azulzinho. Não, enfim, vai lá. Pode falar. Então, Libra, ele tá ligado com a busca sempre do equilíbrio, né? Sair essa cartinha da fraternidade mostra esse lugar que é muito da essência mesmo dos librianos. Tá ligado com o que eu falei, né? Da Revolução Francesa até também essa carta. E que os librianos possam buscar esse lugar, saber que isso é a essência deles, esse amor. E é um ano bom para ele resolver coisas e eles vão estar com mais impulso e mais força. Vão estar um pouco mais agressivos, os librianos, que costumam ser mais passivos, vão estar mais agressivos, mas sem perder esse delicadeza, né? Eu tenho Lua em Libra, né? Tem esse lar delicado, né? Esse gosto pelo belo. Você tem muito forte isso. E os librianos vão estar aí com essa inclinação natural, mas mais agressivos. Vai ser muito bom para os librianos. Pode continuar. Escorpianos.
Nossa, saiu a carta em branco, olha. Eu tô quase deixando, faz algum sentido. Se Faz saiu a carta em sentido? branco, vamos manter a carta em branco, por quê? É o seguinte, Escorpião vai Eu nem ter... tinha visto que existia essa carta. Vão Escorpião, estar iluminados pelo jeito. entenda isso como um quadro em branco para vocês criarem o que vocês quiserem. Favorece muito a conexão com a intuição e a prosperidade esse ano para os escorpiões, e que eles possam fortalecer seus objetivos, viagens, estudos, está muito ligado com isso esse ano, para eles. E principalmente a intuição. Eles se cobram muito, às vezes, no aspecto espiritual, né? E olhar também o que faz sentido para vocês, escorpião. Assim, tá fazendo sentido isso aqui para mim, essa busca, esse conhecimento espiritual, ou não, né? Sagitário, a cartinha que saiu pro Sagitário de renascimento. E eu escrevi justamente isso pro sagitariano, que é um ano de desapego, encerramento de ciclos. E onde o Sagitário estiver sentindo algum desconforto, vai vir à tona e eles vão estar agindo. Podem ser estimulados a saírem da zona de conforto. Toda vez que a gente sai da zona de conforto, a gente entra num renascimento. Então, eu já tinha anotado isso e saiu a carta. Impressionante. Não, tudo na vida é sincrônico, nada por acaso. E quanto mais você entra no fluxo, mais você percebe isso. Exato. Só um detalhezinho, esse oráculo que a gente está usando é o oráculo da iluminação. Tá? Só Perfeito. É bem sobre saber. isso. Lua, iluminação, um ano de espiritualidade. E Capricórnios, vitalidade. Vitalidade. Carta da vitalidade que saiu. Capricórnio. A gente está com uma pessoa de Capricórnio aqui na sala. Exatamente. Olha, capricornianos, em razão de alguns aspectos aí que tá rolando no céu, eles vão estar sendo muito estimulados a integrarem sentimento, né? Porque a figura da cabra, ao final, é a cauda de peixe. Os capricornianos são muito trabalhadores, responsáveis, e eles entenderam que eles podem ter essa responsabilidade integrando os sentimentos, que é seguro, que tá tudo bem. Então pode ser que eles aprofundem num relacionamento, se tiver num relacionamento, pode ser que ou pode ser que resolva alguma questão, ou às vezes com o próprio trabalho, né? Então assim, uma relação mais íntima com o próprio trabalho, porque de qualquer forma vai estar trabalhando responsabilidade, mas de um lugar com sentimento, com mais emoção, assim, né? Então, um capricorniano que às vezes não tá feliz numa coisa que tá fazendo no trabalho, pode fazer ajustes. Legal. Pode fazer ajustes nas relações. Vai estar mais comunicativo também. Capricornianos vão estar mais comunicativos, vão estar mais expressivos. Ele gostou. E mais leve. Vocês vão sentir uma certa leveza do que vem sendo, porque Plutão vai sair de Capricórnio, né? Ficou muito tempo. E vai para Aquário. Então, vai dar uma leveza. Muito bom, muito bom. Quem é o próximo? Aquário. Meu ascendente. Sim. Amor humano. Olha. Amor humano. Gostei. Amém, aquarianos. Né? Então, aquarianos aqui, não tem jeito. É um dos signos que vão estar sendo mais cutucados, porque Plutão vai ingressar em Aquário. Então, eles já estão sentindo. Você está sentindo, não tá? Você tem ascendente. E então vai mudar muito os valores, o olhar, começa a questionar tudo. E aí você começa a questionar e vem saindo, as baratas saem tudo do ralo de uma vez só, os aquarianos. E tem que segurar a onda. Então Plutão faz isso, mas depois fica bom. Não ter medo de entrar em contato com esses grandes processos aí de transformação, por conta de Plutão estar entrando. Também vão estar tendo que lidar mais com sentimento, né? E ao mesmo tempo que Plutão vai estar entrando, tem outras coisas que estão favorecendo, que é Saturno saindo de Aquário e entrando em Peixes. Então, embora Plutão está entrando, Saturno, que é o planeta da responsabilidade, está saindo de Aquário e indo para Peixes. Isso já vai dar uma grande aliviada. Então, aquarianos vão sentir mais leveza, mas vão trabalhar questões profundas, que tem a ver com essa mudança de olhar, de conexão com a espiritualidade, com a iluminação, com outro lugar. Então, no começo fica meio esquisito. Mas é que você tá bem conectada, né? Mas você pode, às vezes, trazer um outro lugar da sua personalidade que estava reprimido, por exemplo. Legal. Aquário. Vamos pro último, Peixes? Agora, olha, Peixes. Harmonia, né? Saiu harmonia. Legal. Bom, o que eu falaria para os piscianos, né? Como é um ano que
Saturno vai entrar em peixes. Saturno ali não dá para você fazer muito rolo com Saturno, né? Saturno vai estar mexendo com os piscianos por 2 anos e meio aí. E outros aspectos aí que vão estar mexendo. Então, o peixes tem que amadurecer a forma que ele lida com as emoções. E como que ele pode se resguardar de estar mais vulnerável por conta de Saturno e por conta de ser convidado a fazer isso? É estar em situações que realmente vão levar alegria para ele. Se o pisciano ficar se metendo em confusão, vai prejudicar. Então, você vai estar passando por Saturno. É como se o problema viesse dobrado, né? Se você se conectar com uma energia negativa, você vai ter energia negativa dobrada. Se você se conectar com uma energia positiva, vai ser uma energia positiva dobrada. Isso. E aí aproveitar esse Saturno para se organizar em áreas que fazem sentido para você. Né? Usar o aspecto positivo de Saturno, que é a autorresponsabilidade sobre as suas escolhas, sobre a sua vida, sobre as suas emoções, sobre o seu tempo. Como você administra o seu tempo. Do que você se nutre. E buscar situações que vão levar prazer e diversão, porque aí a vibração fica alta, né? Então, buscar prazer e diversão, sem medo de ser feliz e que tragam harmonia. Muito bom, tá vendo, piscianos? Agora, eu vou contar uma piadinha que eu adoro. A gente tá bem com o tempo contado aqui, mas dá tempo de fazer tudo. Eu não sei se vocês conhecem a história dos signos trocando a lâmpada. Já ouviu falar? Não? Já, eu gosto dessa história. E aí tem muito a ver com cada pessoa. Por exemplo, quantos arianos são necessários para trocar uma lâmpada? Apenas um, mas serão necessárias muitas lâmpadas. Porque nós somos meio gastões, assim, a gente tem essa... Touro, quantos taurinos são necessários para trocar uma lâmpada? Nenhum, taurinos não gostam de mudar nada. Gêmeos, quantos geminianos são necessários para trocar uma lâmpada? 2, é claro. Vai durar o fim de semana inteiro, mas quando estiver pronto, a lâmpada vai fazer os serviços da casa, falar francês, ficar da cor que você quiser. Câncer. Quantos cancerianos são necessários para trocar uma lâmpada? Somente um, mas levará 3 anos para um terapeuta ajudá-la a passar pelos processos. Leão. Quantos leoninos são necessários para trocar uma lâmpada? Um leonino não troca lâmpadas, a não ser que segure a lâmpada e o mundo gire em torno dele. Muito bom. Virgem. Quantos virginianos são necessários para trocar uma lâmpada? Vamos ver. Um para girar a lâmpada, um para anotar quanto a lâmpada queimou e a data em que ela foi comprada, outro para decidir de quem foi a culpa da lâmpada ter sido queimada e perguntar. 10 para decidir remodelar a casa enquanto o resto troca a lâmpada. Libra. Quantos librianos são necessários para trocar a lâmpada? Bom, na realidade eu não sei. Acho que depende de quando a lâmpada foi queimada. Talvez um só libriano super decidido, né? Até que, bom, só se for uma lâmpada comum, mas talvez 2, se a pessoa não souber onde encontrar a lâmpada, enfim. Escorpião, quantos escorpianos? Mas quem quer saber? Por que você quer saber? Você é um policial? Desconfiados. Sagitário. O sol está brilhando, está cedo, nós temos a vida inteira pela frente e você está preocupado em trocar uma lâmpada estúpida? Capricórnio, nenhum. Capricornianos não trocam lâmpadas, a não ser que seja um negócio lucrativo. Aquário, vão aparecer centenas, todos competindo para ver quem será o único a trazer a luz ao mundo. Peixes, o quê? A luz está apagada? É muito bom. Agora, para finalizar, vamos tirar a sua daqui do jogo da alquimia e a gente vai encerrar o programa já. Vamos lá. Aqui. Qual que é? Deixa eu ver. Ah, é bacana esse aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui assim. Hoje não deu para falar muito sobre alquimia, no próximo programa eu falo mais, mas eu com certeza vocês devem ter adorado. Saiu... então. Ela tirou exatamente o Ouroboros, Uau. Que é incrível. Qual que é o objetivo do alquimista? É transformar chumbo em ouro. Tô até com a canetinha dourada. Então, tá vendo? Culminação. A volta de velhos padrões, inicia-se um novo ciclo. Não seja seu pior inimigo. O Ouroboros é um dragão que morde a própria cauda, simbolizando os aspectos cíclicos da obra. A pedra do filósofo e a pedra filosofal são uma coisa só.
Na obra alquímica, as operações são repetidas com frequência. Você tem que testar sempre para ver o que vai dar certo. O alquimista pode errar nos cálculos e começar novamente. Através disso, tentativa e erro, que adquire o conhecimento. O processo de renascimento é miraculoso e leva à maturidade do verão e à colheita abundante do outono. Então, a mensagem. O processo alquímico é uma espiral infinita que frequentemente volta a um ponto semelhante, sob o ponto de vista mais alto. Com a matéria primordial, contém tudo o que é necessário para a produção da pedra filosofal. Saiba que onde estiver no processo, você é capaz de atingir a perfeição. Contudo, assim como o dragão devora a própria cauda, você pode ser seu pior inimigo. Mesmo após vitórias significativas, é possível que você encontre lidando com assuntos idênticos que te desafiaram no passado. Você está aqui para aprender essas lições. Saiba que suas experiências passadas lhe deram sabedoria necessária para lidar com qualquer coisa que a vida lhe armazena para o futuro. Seja com o fluxo da vida, que é o que a gente falou o tempo todo. E confie que as mudanças inevitáveis, os reveses e os novos desafios que encontrar são parte do grande ciclo cósmico do universo. Uau, que forte. Lindo, né? É isso, eu tô falando para entrar no fluxo, vou entrar também, né? É claro. Bom, assim a gente finaliza mais um programa. Eu desejo um ano maravilhoso para todos vocês, para todas vocês. Que 2023 seja realmente um ano mais significativo ainda do que 2022. Que seja leve, que seja feliz e que você se sinta merecedor, merecedora de toda essa realização, de toda essa prosperidade, né, Débora? Sim, gratidão pelo convite. Muito bom estar aqui. Gratidão a você. Se é um ano sobre sentir, é um ano sobre sonhar e realizar os nossos sonhos. Então, permita-se sentir, mas vai lá e faz, né? É isso aí. Então tá. Beijo, Grande gente. beijo.